Fotossíntese, etapa fotoquímica acíclica. O que é fotossíntese? A fotossíntese é o processo pelo qual os organismos autótrofos produzem seu próprio alimento, como as plantas, as algas e algumas bactérias que possuem clorofila. Assim, eles sobrevivem realizando esse processo, que precisa basicamente de luz solar, água e gás carbônico. Esse processo é complexo e ocorre nos tilacoides, estruturas que se encontram nos cloroplastos, organelas presentes nas células vegetais. Agora observe novamente de outra forma o cloroplasto e novamente empilhado como moedas os tilacoides. Um detalhe importante aqui é que os tilacoides são revestidos por uma membrana, que vamos ver agora. Observe. É nessa membrana que ocorre a primeira etapa da fotossíntese. Vamos ver as proteínas e os componentes necessários ao processo. Aqui, para começar, nós temos a camada constituída por lipídios, onde irão ficar inseridas todas as outras proteínas importantes ao processo da etapa fotoquímica acíclica. Vista a camada de lipídios, a primeira proteína inserida nela é o fotossistema 2. Esta proteína tem em sua extremidade superior e externa clorofilas concentradas que formam um conjunto de clorofilas chamado de complexo antena, que irá ser energizado com a luz do Sol ao ponto de atrair um elétron até ele. Logo em seguida, em azul, vem o citocromo B6F, que tem como função permitir a entrada de prótons de hidrogênio e é atraído pelo elétron que também passa por esta proteína, ajudando a estabelecer o potencial eletroquímico, que nada mais é do que um maior potencial elétrico em um dos lados da membrana. Depois, em verde, nós temos outra proteína igualmente importante, que é o fotossistema 1. Aqui o elétron chega quase sem energia, sendo necessário ser reenergizado pela luz do Sol para seguir caminho até chegar na ADP-redutase. A próxima proteína, em vermelho, é a já citada NADP-redutase. É uma proteína responsável por passar os elétrons até o NADP+, reduzindo este composto para NADPH. Ambas ainda serão explicadas. A próxima proteína é a ATP sintase. Como o nome sugere, é nela que ocorre a síntese de ATP, moeda de energia dos organismos vivos. Esse ATP será utilizado no ciclo de Calvin, processo de síntese de açúcar. Um detalhe importante aqui é que esta proteína literalmente gira. Vamos ver mais à frente. Agora, voltando ao início da membrana, temos em vermelho um composto chamado de plastoquinona. Este composto é responsável por transportar o elétron pela camada de lipídio do fotossistema 2 até o citocromo B6F. Logo em seguida, temos a plastocianina, um composto com a mesma função da quinona, só que esta vai levar o elétron do citocromo B6F até o fotossistema 1. Ao contrário da quinona, ela percorre a membrana por fora dos lipídios. O próximo composto, representado em vermelho, está localizado acima do fotossistema 1 e é chamado ferredoxina, que transporta o elétron do fotossistema 1 até a importante NADP-redutase, já explicado anteriormente. Notemos que surgiu o nome estroma. Este é o nome dado ao lado de fora da membrana do tilacoide, e onde serão encontrados também prótons de hidrogênio, NADP+, também é o lado por onde a luz solar percorre até chegar à membrana atingindo o fotossistema 2 e fotossistema 1. Notemos também que surgiu a palavra lúmen, representando o lado de dentro do tilacoide. O lúmen é uma substância gelatinosa, onde também são encontrados prótons de hidrogênio e molécula de água, e também oxigênio proveniente da quebra da água. Agora representado em H+, temos os prótons de hidrogênio, que são responsáveis pelo potencial eletroquímico, que é a diferença de potencial elétrico, ou seja, é a voltagem entre a parte de dentro e a parte de fora do tilacoide. Em amarelo temos os raios solares, que são responsáveis por dar energia às clorofilas presentes nos fotossistemas 1 e 2. A diferença do fotossistema 1 para o 2 são os comprimentos de ondas que eles absorvem. O 2 absorve 680 nanômetros e o 1 700 nanômetros. Muito importante também é a molécula de água, representada em vermelho e azul, em que ocorre a fotólise, que é o processo da quebra da água, repondo os elétrons para a continuação do processo. Lembrando que o processo aqui representado é o acíclico, e por isso é preciso repor os elétrons. Agora notemos que no fotossistema 2 apareceu o elétron em amarelo. Estes pulam de proteína em proteína, permitindo a passagem de prótons no citocromo B6F em azul, depois contribui para formar o NADPH, lembrando que este processo não aconteceria sem os elétrons.
Em vermelho temos a NADP+. Esta molécula recebe o elétron da proteína NADP redutase, que será reduzida unindo-se a um próton de hidrogênio, gerando NADPH, que é uma molécula energética que será usada assim como o ATP no ciclo de Calvin, que é o processo de formação de açúcar. Em azul e branco temos a já citada NADPH. Assim como o ATP, ela também é uma molécula energética e ambos serão utilizados no ciclo de Calvin, etapa seguinte da fotossíntese, mais conhecida como etapa química ou escura. Logo em seguida, nós temos representado em laranja o ADP, que é uma molécula formada por dois fosfatos inorgânicos. Esta molécula se unirá com mais um fosfato inorgânico, e tanto o fosfato quanto o ADP se encontram no estroma da célula vegetal, ou seja, no lado de fora do cloroplasto, e estes vão se unir pelo intermédio da ATP sintase, formando a molécula energética ATP, que é a principal molécula de energia dos organismos vivos, inclusive dos vegetais. E por fim, o oxigênio em azul. Sim, o oxigênio, porque é através do processo de fotossíntese que as plantas liberam oxigênio, para que seja consumido por todos os animais que usam oxigênio para respirar. Agora que já vimos todas as proteínas e componentes necessários ao processo da etapa acíclica da fotossíntese, vamos ver e aprender como de fato esse processo acontece. O primeiro evento que ocorre é a incidência da luz do Sol e a aproximação da molécula de água no fotossistema 2. Vamos observar. Quando o raio solar chega ao fotossistema 2, fica energizando as clorofilas. Enquanto isso, a molécula de água sofre fotólise, liberando dois prótons e oxigênio e elétron. Os dois prótons ficam no lume, o oxigênio é liberado e o elétron segue para a plastoquinona, que será transportado por esta até o citocromo B6F. Note que um próton de hidrogênio se aproxima do citocromo B6F com a chegada do elétron nesta proteína. Quando o elétron chega, ele vai direto para a plastocianina, enquanto o próton de hidrogênio entra no lume do tilacoide. A plastocianina transporta o elétron até o fotossistema 1. O elétron chega no fotossistema 1 e segue em direção às clorofilas, onde novamente será reenergizado pela luz do Sol. Ao ser reenergizado, o elétron passa para a ferredoxina, que irá transportar até a NADP redutase. A NADP redutase reduz a NADP+, e mais um próton de hidrogênio transforma em NADPH. Note também que agora acontece a síntese de ATP. A ATP sintase literalmente está girando. Observe que um próton de hidrogênio sai e uma molécula de ATP é gerada. Um próton de hidrogênio entra na ATP sintase, sai e é gerada uma molécula de ATP. Vamos ver um pouco mais como esse processo acontece como um todo.